Os medicamentos ocupam o primeiro lugar em uma lista de causadores de intoxicações. Esse é um dado da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Automedicação e uso desenfreado de remédios são dois dos motivos para que isso aconteça. É imensa a quantidade de problemas gerados com essa atitude, gente. O ato de tomar um simples comprimido, uma vacina sem prescrição médica, pode e, na maioria das vezes, dá muita dor de cabeça. A matéria da TV Serra Azul de Porangatu, em Goiás. A automedicação pode ser um perigo para pessoas de qualquer idade. Uma atitude que pode trazer sérios prejuízos. E o medicamento pode muitas vezes fazer efeito contrário ao esperado pelo indivíduo. O senhor Severino sabe bem o que é isso. Eu vou até dar um exemplo errado aqui, e eu fiz. Eu dei uma crise na coluna, eu fui inventar de tomar uma injeção por conta própria, e ela era muito forte em corticoide. E eu sou hipertenso. Aí tive que parar lá em Goiânia. Segundo esse farmacêutico, o ideal é que as pessoas tomassem remédio somente medicado pelo médico. Ivan, quando você sente alguns sintomas, um mal-estar, uma gripe, o que você faz? Geralmente eu compro um remédio na farmácia, né, Benegripe, ou faço um chazinho em casa e tomo à noite, né, para melhorar a gripe, e com o tempo ela vai melhorando. Você acha que assim uma prescrição médica não seria o ideal? Não, hoje com o problema da dengue, né, é muito ideal a gente procurar o médico, não tomar qualquer tipo de remédio. Respeitar horários e dosagens também é importante para que o remédio tenha um efeito eficaz. Tomar um medicamento sem acompanhamento médico, mesmo em casos mais simples, podem sim trazer sérios riscos. A automedicação, desde uma pequena doença, uma doença simples ou uma mais séria, o que pode acontecer? Por exemplo, de uma virose. A virose, no início dela, todas têm os mesmos sintomas, desde uma gripe, uma dengue, uma rubéola ou qualquer seja a outra virose. Os sintomas inicialmente é o mesmo. A pessoa fala, não, é só uma virose, é só um resfriado. Acaba tomando um remédio para gripe, um resfriadozinho. Camufla aqueles sintomas, vai amenizar aqueles efeitos, mas se não for apenas um resfriado, ele vai dar uma melhorada ali momentaneamente e vai no médico. Não, eu senti isso, tomei tal remédio, melhorou. Mas e se não for uma virose, se não for apenas um resfriado? O médico não vai saber passar o medicamento ideal, não vai saber passar o medicamento certo para estar resolvendo aquele problema. E acaba complicando o diagnóstico do médico. Nas farmácias, a fiscalização está mais rigorosa. Desde 2009, é proibida a venda de antibióticos sem receita médica. Para comprar o antibiótico, seja ele em comprimido, colírio ou pomada, a pessoa deve ter em mãos a receita carimbada pelo médico. Tem que ter a retenção do receituário, receita de 2 vias, tem que carimbar o verso da receita, colocar a identificação do medicamento, a quantidade fornecida. Da mesma forma, é no sistema da farmácia. Tem um formulário que tem que ser preenchido com o CRM do médico, o médico que prescreveu, a data da prescrição e os dados de quem vai usar o medicamento. Então, tem que ter o receituário médico para estar fazendo a dispensação dos antibióticos. Caso contrário, não se pode fazer a venda. Vamos continuar a conversar sobre esse tema. Para isso, nós trouxemos a Patrícia Paiva Bartolo. Ela é médica do Hospital Pedro Ernesto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você que está em casa é mais do que convidado, é mais do que convidada a participar dessa conversa, enviando dúvidas, comentários, de 2 maneiras, pelo nosso telefone e também através do nosso Twitter. Patrícia, muito boa tarde, seja bem-vinda. Essa cultura do brasileiro se automedicar, ela está piorando com o tempo. É irreversível? Por que o brasileiro se automedica? Então, eu acho que não é irreversível. Na verdade, o que falta, primeiro, é nós termos um sistema de saúde adequado para poder receber essa demanda toda, né, os pacientes, para que possam ser avaliados adequadamente pelo médico e, conforme a necessidade, feita a prescrição adequada, né? E é uma questão cultural também. Eu acho que cada vez mais tem que ser reforçado para esses pacientes a buscarem o médico, tendo algum sintoma, sentindo alguma coisa, buscar
para que possa ser diagnosticado e tratado corretamente. Tem uma facilidade muito grande. Eu vejo quando vou à farmácia, você vai à farmácia e as pessoas estão comprando, sei lá, um remédio para dor de cabeça como se estivesse comprando um limão. Sim. Para dor de garganta como se estivesse comprando uma rapadura, sei lá. Isso facilita? Isso de alguma forma incentiva para que essa pessoa se automedique? Infelizmente sim. E justamente remédios que têm uma venda ainda facilitada, como os anti-inflamatórios, são muito perigosos, porque são remédios que têm que, no caso os anti-inflamatórios, que tem que ter um tempo adequado de uso, né? A gente orienta no consultório a usar por até 5 dias, uma semana, porque os efeitos colaterais posteriores, se o paciente usa por muito tempo, meses, anos, são efeitos colaterais graves, né? Danos no estômago, né? Lesões renais e que podem trazer uma consequência grave para o paciente depois. O farmacêutico, na reportagem, ele fez um bom comentário. Às vezes as pessoas vão atrás de um remédio para dor de cabeça, para dor muscular, dores que são comuns, né? Isso também precisa passar pelo médico? A pessoa, ela é habilitada, não sei se habilitada é a palavra, mas ela se sente habilitada para poder se automedicar nesses casos. É perigoso também tomar um remédio para dor de cabeça? É perigoso. Na verdade, o que é importante? Que o paciente vá até o médico para que o médico possa descobrir a causa dessa dor. Muitas vezes o paciente ele tem acesso àquele medicamento que a gente chama de sintomático, para tirar a dor, mas a gente não sabe exatamente o que está causando aquela dor. E, nesse caso, o paciente pode descobrir muito mais tarde, né, quando a doença, no caso, já pode estar mais avançada, trazer consequências mais graves. Então, é importante que ele vá ao médico para diagnosticar por que está causando essa dor, o que está acontecendo e ser medicado da maneira adequada e ser acompanhado da maneira adequada. Vamos dar a voz aos nossos telespectadores. Yolanda, do Rio de Janeiro, obrigado, Yolanda. Por experiência própria, às vezes prefiro tomar medicamentos por conta própria, porque alguns médicos já me passaram remédios ineficazes. Uhum. E aí, como é que a gente lida com isso? Às vezes a pessoa realmente está com uma pequena dor e ela, às vezes, não tem tempo para ir ao médico. O farmacêutico disse uma coisa que é importante também na reportagem. Ele falou o seguinte, poxa, às vezes a pessoa vem aqui atrás de um pequeno remédio. A farmácia também é culpada por isso? De certa forma, sim, por estimular esse processo. Se o paciente faz uso de uma medicação que não teve o efeito desejado, né, não tirou a dor, nesse sentido é importante o paciente retornar ao médico para que ele saiba e possa até mudar a conduta, mudar a direção daquele pensamento dele, né? Então é importante que o paciente volte ao médico, diga isso para o médico, né, que não está tendo um efeito, né, dessa medicação, para que o médico possa reavaliar esse paciente e conseguir encontrar o caminho adequado, né? É sempre bom trazer esse retorno. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E eu também vou agradecer a participação dos nossos telespectadores, da Maria, do Raoni, o Raoni. Bom, depois manda pra gente ver se eu acertei seu nome, tá? Muito obrigado pelas perguntas. Infelizmente, não vai dar mais tempo para a gente passá-las, mas depois eu vou transmiti-las à Patrícia. A gente vai agora para um intervalo rapidinho e a gente volta com mais Jornal Futura. A seguir, começa em São Paulo a segunda mostra Ecofalante de Cinema Ambiental.